Assim começamos mais uma semana e já tem atualização desse encontro Trump e Lula. Só especulação, pelo menos até aqui. Trump se posicionou. Eu acho que a especulação acabou. Menos de 24 horas depois, né, onde a esquerda aliazinha estava tentando ali surfar, dizer, olha, Lula é o cara, Lula não sei o quê, Lula negociou, Lula... Trump, acho que deu uma jogada de água nesse chope aí, hein, Barros? Atualiza pra gente, bom dia, seja bem-vindo, boa marmita pra você, Barros. Fala, Vitório, bom dia a você, assim a todos que eu tenho que começar o programa, senão ele fica bravo. Boa marmita, porque não podemos dividir cedo, ainda a marmita, né? Mas a gente vai chegar a esse ponto. Desde cedo, pô, já. Claro, eu vi esforço para você carregar a marmita. O cara não consegue abrir a porta e segurar a marmita, que tem com as duas mãos segurar a marmita. Sempre uma dificuldade, mas estamos firmes. Bom dia, Barros, bom trabalho. Bom dia, boa semana para todo mundo. Vitório, o presidente Lula afirmou na madrugada de hoje que está confiante em um acordo com os Estados Unidos. E, aliás, ele pensa em um acordo rápido. Ele disse que se depender dele e do presidente Donald Trump, vai ter acordo. A afirmação foi dada a repórteres durante uma coletiva de imprensa realizada na Malásia. A fala aconteceu após o encontro de Lula com o presidente americano Donald Trump na 47ª reunião da cúpula da ASEAN, Associação de Nações do Sudoeste Asiático, em Kuala Lumpur. Apesar do otimismo de Lula, não houve anúncio da suspensão imediata das tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Uma nova reunião em Washington deve acontecer nas próximas semanas, envolvendo representantes de ambos os países. Abro aspas, foi surpreendentemente boa a reunião que tive com Trump, fecho aspas, a afirmação de Lula. O presidente destacou que a negociação direta entre os chefes de Estado é fundamental para resultados. Segundo ele, intermediários muitas vezes dificultam o diálogo. Ele disse que agora não tem mais intermediário, agora é o presidente Lula com o presidente Trump. E, aliás, ele fez uma afirmação assim, gostemos ou não um do outro, a gente tem que negociar, temos que sentar para negociar. Essa fala do Lula. Ele entregou um documento com todas as reivindicações do Brasil, incluindo a suspensão de taxas aplicadas com base em informações que ele considera equivocadas, o Lula, e ressaltou que o país tem histórico de superávit comercial com os Estados Unidos, negando a alegação de déficit que motivou a imposição de tarifas. Então, esse é um resumo do que aconteceu em relação após a reunião de Trump com Lula e na fala de Lula na madrugada de hoje para uma coletiva de imprensa. Hoje, a bordo do avião presidencial americano para ir até o Japão, Donald Trump deu as primeiras declarações após o encontro com Lula. Ele disse que a reunião foi muito boa e afirma que o Brasil mostrou que gostaria de fechar um acordo, mas não deu certeza de nada. Abro aspas. Não sei se algo vai acontecer, vamos ver. Eles gostariam de fechar um acordo, vamos ver. Agora eles estão pagando, acho que 50% de tarifa. Mas tivemos uma ótima reunião, fecho aspas, ao que comentou Donald Trump. Ele aproveitou para parabenizar Lula, que está completando aniversário de 80 anos hoje, desejou um feliz aniversário ao presidente, disse que ele é um cara vigoroso, muito impressionante, que é aniversário dele, desejou feliz aniversário. Mas a fala mais importante em relação à reunião é que não há acordo. Não sei se algo vai acontecer, vamos ver. Obrigado, Barros. Já aqui comigo, doutor Olavo Pelegrina Júnior. Olavo, preciso fazer aqui algumas considerações. Tem um bastidor aí, e veja, nós somos um grão de areia, entendo? A gente tem espelho em casa, né, Olavo? Só que a gente, ali atrás, a gente recebeu uma informação de que haveria um lobby muito grande, e detalhe, isso não é crime, tá? Esse tipo de lobby, em especial nos Estados Unidos, isso não é, né, tipificado, não é colocado como crime. Isso pode acontecer. Então não tem nada de errado, repito, mas é importante que você entenda o seguinte. E aí o Barros já vai trazer uma outra informação, que uma vai complementando a outra. Corre nos bastidores que os irmãos Batista articularam esse encontro de ontem via um lobby e, salvo engano, com alguns milhões de dólares na mesa. Alguns milhões de dólares na mesa, um interlocutor, importante interlocutor, como eu não tenho como provar, eu vou guardar, mas é um importante interlocutor que recebe milhões de dólares dos irmãos Batista, Joesley e Wesley, para que o que aconteceu ontem pudesse acontecer. Então, veja, não tem nada de, como o Lula é bonito, deixa eu conversar com ele. Não. Tem um lobby
um lobby forte, lobby com alguns milhões de dólares na mesa para que esse encontro de ontem pudesse acontecer. Inclusive, quando a gente fala dos irmãos Batista, estamos falando de quem também doou alguns milhões de dólares para a campanha de Donald Trump. Ou seja, estão operando em solo norte-americano, estão jogando o jogo. O objetivo, entendo eu, em função desses alguns milhões de dólares colocados à mesa para que essa reunião acontecesse, aliás, parou por aí. Não teve dinheiro suficiente na mesa para que as sanções, taxação, tarifação, tudo isso fosse revogado, alterado, mudado. Veja, nada disso. Qual era o objetivo desse lobby? Objetivo cumprido. Alguns milhões de dólares na mesa e a reunião aconteceu. Dali para frente, são outros 500. Não tem nada a ver com essa história de agora foi, agora já era, né? Vai acabar a Magnitsky, vai acabar a sanção, vai voltar. Não tem nada disso. Absolutamente nada disso. Por isso que entendo que essa alegria da esquerda dura e dura pouco. Dura e dura pouco. Mesmo porque estavam ali, né, sentados alguns, né, dos mais importantes membros do governo norte-americano, dentre eles alguém que estava com cara feia o tempo todo, Marco Rubio, que sabe muito bem quem é Lula, sabe o que Lula fez no verão passado, sabe da criação do Foro de São Paulo junto com quem? Fidel Castro, lá no final dos anos 1980, início de 90, nessa articulação Lula-Castro, sabe de tudo isso. Sabe de tudo isso. E, por exemplo, sabe também, e groselhou para mim, se você quiser trazer informação, Mauro Vieira, e a declaração do chanceler brasileiro, ministro das Relações Exteriores, sobre Venezuela, sobre América Central, América do Sul, que é uma região de paz. O Marco Rubio sabe que não é. Já já a gente pode tratar disso. Então, só para te ouvir, Olavo, vejo eu que a atualização que chega agora, desse abre aspas, não tem nada certo, não vai contando com o ovo, porque nem a galinha vocês têm ainda hoje, né? Deixa claro o seguinte, 24 horas após a reunião de ontem, o que nós temos? Uma outra reunião agendada. Nada além de uma reunião para marcar outra reunião. E um lobby pago. Alguém colocou alguns milhões de dólares na mesa, alguém aceitou, articulou a reunião, ela aconteceu. Só. Nada além. Bom dia, Olavo, seja bem-vindo, boa semana. Além tem, né? Tem. Aí a eletronuclear parece que está precisando de 1 bilhão e pouco, né? 1 bilhão e 400. 1 bilhão, está precisando de 1 bilhão e 400, mas quem comprou ações da eletronuclear foi uma empresa do JR? Quem articulou, quem no lobby fez essa reunião de ontem acontecer. Olha que coincidência, mas é muita coincidência, amigo ouvinte, mas é só coincidência, a gente não pode avançar além do raciocínio da coincidência. Pois bem, Lula ontem deu uma entrevista à noite, no final da noite, sobre a reunião com o Trump. Existe a figura, amigo ouvinte, do porta-voz. Existe o porta-voz. Porta-voz é aquele que fala pela pessoa, que expressa aquilo que a pessoa pensa. Lula ontem parecia o porta-sentimento do Trump. Lula caminhou do ódio extremo, das bravatas contra Trump, das falas rudes, deselegantes. Ontem, olha, sabe aquela história, se o Trump tomasse banho de banheira, sabe o que aconteceria com Lula? Mas mais ou menos isso, você conhece a história. Morreria afogado? Morreria afogado. Verdade. Lula parecia o porta-sentimento de Trump. Trump quer um acordo, Trump sabe que o Brasil, Trump respeita, eu sou um negociador. Amigo ouvinte, vomitativa a entrevista. Agora, por que Trump vem ao encontro de Lula? Já disse, quer terras raras. Agora, Pitoli, tem dois números importantes. Pensa que Trump está favorável ao Lula que apoia Maduro, Lula que apoia Cuba, Lula que se reúne com o Irã, Lula que apoia a Rússia. Não. O que acontece? Trump observa que as importações brasileiras recebidas pelos Estados Unidos caíram 18%.
Cai 18%, aí o Trump olha para o Brasil e imagina. Então, o Brasil teve uma queda, ninguém comprou 18%, mas fez um comparativo com agosto do ano passado. Não, vendeu até mais esse agosto desse ano, 4,5%. Os americanos estavam perdendo dinheiro. Essa aproximação, é a aproximação tanto da perda de dinheiro quanto o interesse americano em terras raras. Está expresso, Trump disse, com todas as letras. Agora, vai dar acordo, não vai dar acordo? Lula é um candidato, lá na Malásia diz que seria candidato, fazendo o discurso de candidato. E o acordo depende do quê? Depende de Lula dar para Trump aquilo que Trump quer. Agora, Olavo, é importante, eu quero deixar isso muito claro. Um lobby, que é autorizado, não é crime, fez com que isso acontecesse. Não tem... A gente não pode achar que o Trump teve dó do Brasil, dó de Lula. Trump, negociador, que vai ter dó de quem? Mas nós aqui precisamos lembrar que quem está sofrendo no Brasil não é Lula. Não é Lula. Quem está sofrendo no Brasil é o taxado. É o tarifado hoje pelas questões envolvendo uma política. Não são questões de ordem técnica, nesse caso é uma questão de ordem política, que é a perseguição ao presidente Bolsonaro, caça às bruxas, tá aí, tá condenado. E aí Lula vem, e esse ponto é importante, Olavo, e mete fogo em Brasília. Em que sentido? Quando ele deixa nas entrelinhas, meio claro, meio escuro, ele diz o seguinte: olha, isso é problema do judiciário. Quando ele trata dessa forma, que o que nós estamos vivendo no Brasil, com relação a julgamento, com relação à condenação, com relação às perseguições, que isso é um problema do judiciário, Lula está rifando os ministros. Lula está rifando os ministros do Supremo Tribunal Federal. Como acorda Brasília hoje? Não sei. Mas Brasília sabe que tem hoje no comando da presidência da República, como Eduardo Burgo menciona sempre que pode aqui, alguém que andava no banco de trás do carro da polícia, evidenciando que é um cagueta, é um X9, é o cara que entrega. Não vai no corró, não vai lá no chiqueirinho da polícia. Não, vai no banco de trás fumando um cigarro de vidro aberto, mostrando claramente quem é Lula, ou o que Lula fez ao longo de sua trajetória. E Lula colocou fogo no parquinho quando... isso aí é uma questão do judiciário. Colocou uma batata assando no colo dessa turma, Olavo. Pitório, interessantíssimo. E qual foi a pauta? É importante complementar a sua informação, se você me permitir. Qual foi a pauta do final da entrevista de Lula ontem? Bolsonaro. Mas por que Lula falaria de Bolsonaro? Tentou diminuir Bolsonaro, faz parte do passado da política brasileira. Quis cometer um golpe. Mentira! Lula precisa falar de Bolsonaro porque é o maior articulador político desse país no momento. É Bolsonaro. Então Bolsonaro incomoda, faz frente para Lula, supera Lula. Então a necessidade do discurso. Quando eu ouvi Lula falando de Bolsonaro, rapidamente na minha mente veio a importância de Bolsonaro no cenário político. Porque nesse momento em que Lula, entre aspas, surfa ou tenta surfar com os acontecimentos com o governo Trump, com a negociação, a fala sempre presente é Bolsonaro. Incomodando Lula, que fez caras e bocas ontem, quando perguntaram de Bolsonaro, ele... aquela puta cara de... inchado, cara curtido no álcool, né? Aquela puta cara de... Bom, enfim, a gente vai falar mais sobre isso ao longo da jornada. E Barros, prepara para mim essa informação sobre Mauro Vieira. Por quê? O cara vai falar para mim sobre paz na América Central e América do Sul. Pro Marco Rubio. Meu Deus do céu, o que ele acha? Que o Marco Rubio tá... É verdade, eu não conheço nada aqui. Onde fica a América Central e onde fica a América do Sul? Que o Mauro Vieira achou isso? Meu Deus. Que o Marco Rubio ia perguntar, onde é que fica a Venezuela? É mesmo, né?